Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Teloscast. Nesse programa eu vou falar sobre economia, é um assunto bem extenso, então eu pretendo dividir aqui em duas partes. E com economia eu me refiro a todo o processo que envolve a criação, análise, comunicação e rentabilização de um usuário, ou seja, desde o momento em que você criou o seu aplicativo, soltou ele lá na loja, você vai analisar o comportamento do seu usuário de tal forma que você consiga rentabilizar ele, ou seja, ele traga para você algum retorno financeiro. Então, essa troca, você dá uma utilidade para ele e ele te devolve na forma de dinheiro. E começando aqui, eu vou falar primeiro sobre o conceito em si, tá? Que basicamente para além, né, na verdade, de ser essa troca, tem também o conceito de trazer essa economia dentro do contexto de um aplicativo, ou que é muito mais fácil de se verificar isso dentro de um jogo. Vou te dar um exemplo. Se você já jogou qualquer joguinho desses de celular, Candy Crush, qualquer um desses que tenham mais elementos, assim, tá? Minha filha joga o Toca, só que o Toca não tem nenhum elemento de ganho e troca, assim. Eles basicamente é só montar umas casinhas e roupas de personagem, e é bem simples. Mas, por exemplo, o Candy Crush, onde você tem telas que você vai passando, né? Então tem ali os níveis de dificuldade e tudo mais. E você, a cada nível que você passa, você vai ganhando alguma pontuação. Essa pontuação é no formato de docinhos, por isso é o candy, né? E aí, esses docinhos você pode usar como moeda de troca. Aí já começa a parte de economia. Por quê? Dentro do Candy Crush e jogos similares, existem aquele conceito de você tem uma moeda dentro do jogo. Então, por exemplo, no caso do Candy Crush, um exemplo, tá? Eu não lembro se é assim nele, mas ele serve muito bem como exemplo, porque você ganha... passou a tela, você ganha lá pontuação em formato de balinhas, né? E se você quiser um item adicional, se você quer um superpoder, um aprimoramento, qualquer coisa assim, você pode comprar lá dentro do jogo. E aí você utiliza a moeda, que no caso seria sei lá, barras de ouro, um exemplo. E para conseguir uma barra de ouro, você precisa de determinado número de docinhos, tá? Então, a moeda do jogo então é dividido como se fossem duas moedas. A moeda principal, que é a moeda mesmo, que é o ouro, né? Barrinhas de ouro. E tem vamos supor assim, uma submoeda, que seria esses docinhos. Que, juntando um determinado número de doces, você troca por barrinhas de ouro e pode comprar superpoderes. É um exemplo. E essas barrinhas de ouro você pode comprar mesmo com dinheiro de verdade. Passa o cartão, pega lá as barrinhas de ouro, compra 1000 barrinhas de ouro, R$100. É um exemplo, tá bom? Mas muitos jogos se utilizam dessa economia. Ou seja, além da troca, eles trazem esse conceito de economia em numerais mesmo, para ficar mais fácil para quem está utilizando. Tá? Mas aqui eu vou começar falando sobre essa economia, que é essa troca, né, através de essa troca numeral, vamos dizer assim, mas é uma discussão que se estende até uma outra questão mais profunda de economia, que é justamente uma troca de ativos, né? Você dá para o seu usuário um ativo e ele te dá um outro ativo de volta. Agora, para simplificar essa conversa, nos games isso é bem visual, então você tem lá moedinhas que você pode trocar por superpoderes, e essa é a economia do jogo, tá? E aí, como que a gente traz isso para aplicativos? Em aplicativos, é muito difícil ver aplicativo com essa economia numeral, assim, né? Nominal e numeral, você ter moedinhas ou alguma coisa desse tipo que você vai ganhando por uma determinada ação que você faz ali dentro do aplicativo e você ganha. Eu desconheço, eu não tenho aqui de cabeça nenhum aplicativo que faça isso. Mas suponha que tenha lá um aplicativo que você
pode trocar os seus, sei lá, o tempo que você usou no aplicativo por mais funcionalidades, alguma coisa desse tipo. Isso se torna uma economia dentro do jogo, dentro do aplicativo. Então você tem lá o seu Analytics, você está medindo quão engajado está o seu usuário dentro do seu aplicativo. E aí a partir disso você tem assim um número, né, que você consegue saber se esse número você pode liberar um determinado tipo de item, um determinado tipo de upgrade para o seu usuário e assim por diante. Essa é a economia que vamos chamar aqui de economia nominal, tá? Que é uma economia bem visível, assim, que você pode, que tá lá, é só o que você vê e o usuário vê. Você construiu e o usuário vê. Essa economia é bem fácil e visível. E entrando mais profundamente, existe a economia que não é tão visível assim. É óbvio que esse exemplo que eu dei de tempo de utilização é apenas um exemplo, tá? Incorreria em muitos problemas, vamos dizer assim. Inclusive, tempo de uso é um problema em si, porque não é fácil medir se o usuário está usando mesmo ou se ele deixou o aplicativo aberto. Se ele sabe que, se eu usar 1 hora eu ganho tal coisa, ele abre o aplicativo e deixa lá aberto e vai fazer outras coisas. Então, ele não está utilizando, ele está fazendo um cheat, né? Então, ele está sabotando lá o seu aplicativo. Inclusive, até em um dos programas anteriores eu comentei que a Amazon tinha alguma coisa desse tipo de uso dentro da loja deles, que eles pagavam por tempo de uso. Eles não têm mais isso. Eu imagino que seja por causa desses tipos de problema. Mas enfim, seguindo aqui, aí essa economia que, para além dessa economia que é mais visível, tem a economia que é mais interna, que esse sim é basicamente, ela é bastante comentada, só que esparsa, né? Então tem assim, você tem Analytics, que você mede o uso do seu aplicativo, você coloca eventos lá, se tal evento acontecer, acontece tal coisa, qual tela mais visitada, qual o botão mais clicado, esse tipo de coisa. Isso está lá dentro de um campo chamado Analytics, tá? Um outro campo seria o In-App Purchase, que é a compra mesmo. Então, como se fosse uma loja. Então, você oferece lá dentro do seu aplicativo como uma loja. Compra tal item, assina tal coisa. E aí, dentro de In-App Purchase também, o de monetização, né, vamos dizer assim, tem também os ads, né, que são as propagandas. Que aí, sim, é um outro leque de assunto, porque ads você pode apresentar lá, pura e simplesmente colocar no seu aplicativo um ad, em um determinado momento, ou você pode, tem várias estratégias para você adicionar aquela propaganda de forma que seja mais sutil para o usuário, né? Mas mesmo assim, uma propaganda para você ganhar você ter algum retorno financeiro. E existem propagandas que podem ser um pulo para um uso premium, vamos dizer assim. Então tem lá uma propaganda que você tem uma funcionalidade no seu aplicativo, só que você quer que só usuários premiums tenham acesso. Só que está muito difícil você conseguir um usuário premium pagante. Então o que você faz? Adiciona um vídeo recompensa, né? E esse vídeo recompensa, o usuário vai assistir e vai ganhar ali, 30 minutos, 1 hora de uso premium de uma funcionalidade X dentro do seu aplicativo. Isso é uma forma de você trazer o seu usuário que ele é freemium, né, um usuário não pagante, para ele ter um gosto assim de como que é o aplicativo premium. Tá? Isso aí é uma outra parte de economia também, que é geralmente estudada a parte de Analytics, em paralelo com Analytics. Tem outro também que seria a comunicação, tá? Que é o engajamento do usuário. Então, como que você engaja o seu usuário no aplicativo? Através de push, através de comunicação diária, semanal. Você deixa sinalizado para o seu usuário que todo dia tem um conteúdo novo, toda semana, etc. E aí, a partir disso, você também tem uma economia que você pode gerar ali com o seu aplicativo,
dado que você engajou o seu usuário dentro do aplicativo. Então, todas essas três formas aqui, existem outras, né, mas basicamente são essas três aqui. Todas essas três formas, elas juntas, elas podem... É um corpo grande assim que vai... como eu posso dizer, que vai ditar como que você consegue monetizar o seu aplicativo ou trazer ele uma economia para dentro dele. Então, tendo em mente isso, que isso tudo diz respeito a uma economia, a grande questão aqui é você ter uma estratégia de como você trabalha todos esses pontos em conjunto para no final você ter uma economia sadia para o seu aplicativo. Não adianta você ter muito bem o seu Analytics ali analisando cada passo do seu usuário se você não oferece nenhuma funcionalidade premium e você não tem uma comunicação e se você tem uma comunicação mediana, ou se você tem milhares de itens ali dentro para compras e assinaturas e tudo mais, mas você não sabe como está se saindo isso, se o usuário está comprando, porque você não faz analytics, né? Não tem análise. Da mesma forma, se não comunica bem, etc. Então, a economia é a junção desses três pilares, vamos dizer assim, de forma que você consiga reter o cliente e rentabilizar ele. Por hoje é isso. No próximo programa eu vou trazer umas técnicas e umas estratégias para a gente unir todos esses componentes da economia e montar uma economia saudável de um aplicativo, tá? Algumas coisas que eu uso, vou citar uns exemplos também. Até a próxima.